Ora, bom dia. Espero que esteja tudo bem convosco, novamente. Sou o Ricardo e este será o episódio 2, o segundo episódio deste podcast, talvez incomode, que é sobre livros e histórias. Bem, começo a sentir o compromisso com este projeto e com as pessoas que vão ouvindo, pessoas essas que demonstram serem fortes e pacientes, parabéns. Quero voltar a agradecer a vocês 5 que estão a ouvir com essa atitude benevolente e com carinho, mas sobretudo por partilharem comigo a vossa opinião e ideias. É mesmo bom, a falar a sério. Tem vindo a ser engraçado o desenvolvimento destes episódios quando consigo acrescentar algumas das boas ideias que vêm desse lado do ouvinte. Por isso, muito obrigado. Vamos lá, mas é o que interessa, e ao conteúdo deste episódio com o título Então o Gorila Sabe? Antes de mais, vou ajudar a posicionar-vos no tempo cronológico. No último episódio falei do primeiro livro que li de princípio a fim, e tinha eu 22 anos, super jovem, sorridente, inocente. O livro, ou melhor, a trilogia que vou falar hoje, tinha eu 25 anos. E quanto às características que mencionei, nada mudou. Ou seja, estava eu ainda super jovem, sorridente e inocente. Durante esses 3 anos de intervalo, li pouco. Li maioritariamente livros teóricos e técnicos. Nem lembro sequer de ter terminado algum. Lia consoante a minha curiosidade e disposição. Porém, nessa altura da vida, tinha decidido fazer uma espécie de ano sabático. Consistiu em viajar durante alguns meses por Portugal continental, de bicicleta, e depois explorar os Açores às boleias. Recomendo a quem queira se iniciar nesta aventura das boleias. Os Açores têm boas condições para essa prática. Foi muito bem sucedido lá. Digamos que a minha formação das boleias foi feita lá. Aqui em Portugal continental, o meu plano foi fazer voluntariado em quintas. Ou seja, ajudava nos trabalhos que eram precisos, desde dar comida aos animais, plantar legumes, até ajudar a fazer pão para toda a gente. Eram várias as tarefas. Estive nesse regime de voluntariado em 3 quintas. A primeira foi em Arcos de Valdevez. Fiquei apaixonado por essa zona. Também é perto do Gerês, isso ajuda. Mas mesmo Arcos de Valdevez é uma cidadezinha bem engraçada. A segunda foi em Mangualde, à margem do Rio Dão, muito bonito. E a terceira foi na zona lindíssima do Ribatejo, mais precisamente em Tomar, numa quinta que está localizada também à margem de um rio, o Rio Zezer. E vamos parar por aqui, nesta quinta em Tomar. Portanto, nesta quinta, nós, os voluntários, tínhamos uma casa só para nós. Éramos em média umas 6 a 8 pessoas. Havia uma cozinha, uma sala, 2 casas de banho e 3 quartos grandes com várias camas. Quando cheguei lá, apresentei-me, claro, e levaram-me ao quarto disponível e indicaram umas camas vagas que podia escolher. E lá escolhi uma cama que estava num sítio engraçado, porque se dormisse no sentido contrário, ou seja, com os pés virados para a cabeceira, a minha cabeça ficaria exatamente debaixo de uma janela claraboia e nos dias de céu limpo, à noite, teria a oportunidade de adormecer a olhar para as estrelas. Um pouco romântico e lamechas, né? Fiz isso algumas vezes e agora que me lembro, sinto uma saudável nostalgia, confesso. Entretanto, no meu segundo dia, na parte da tarde, estava a socializar com a malta e tive que ir ao quarto buscar alguma coisa, que não me recordo. Eu fui, só que quando ia novamente para a sala, fui abordado por um voluntário que ainda mal o conhecia, e ele chegou perto de mim com um livro e disse-me: acho que deverias de ler este livro. Esse rapaz chama-se Tomás e nessa altura ele tinha por volta de 18, 19 anos
E achei um pouco ousado sugerir-me um livro quando, talvez, por ser bem mais jovem do que eu e por ainda não termos tido nenhuma afinidade até esse momento, ou seja, não nos conhecíamos ao ponto de ele perceber se eu iria gostar ou não daquela leitura, mas por acaso lido bem com estas coisas e até gosto destes acontecimentos com uma certa audácia e um pouco de reverência. Aceitei o livro e agradeci a sugestão. Virei a capa do livro para mim e li o que estava escrito. O título, Ismael, Como o Mundo Veio a Ser o que É. Uma novela de Daniel Quinn. Admito que torci o nariz quando li a palavra novela, mas fiquei curioso. Posso dizer que li este livro todo em menos de 3 dias. E para quem não estava habituado a ler nesse ritmo, acho que já diz algo sobre o livro. Fiquei perplexo, tanto por ter gostado muito da leitura, como pelo facto de ter ficado tão empenhado em ler rápido. Este livro deu cabo de mim. Sobre o livro. Então, é uma ficção filosófica e histórica que é narrada principalmente num formato de diálogos entre Ismael e uma pessoa, um homem adulto. Primeiro, o Ismael é um gorila que foi capturado em África quando era novo e mandado para um jardim zoológico. Em seguida, após ser vendido para uma exposição itinerante de animais, um velho e rico judeu, cuja família foi morta no Holocausto, compra-o. A outra personagem, o tal homem adulto, é um homem que, na sua juventude, procurava um professor ou uma pessoa para salvar o mundo durante os turbulentos anos 60. Depois, em adulto, ele encontra um anúncio no jornal que dizia: professor procura aluno, deve ter um desejo sincero de salvar o mundo, candidatar-se pessoalmente. Intrigado com as dúvidas que tinha na juventude, mas com algum ceticismo, pois nunca teve as respostas no passado, ele acaba por se deslocar à morada e dá de caras com o tal professor, o Ismael, o gorila, que, como prometido, explica-lhe como salvar o mundo. E pronto, viveu feliz para sempre. Não, estou a brincar. O adulto também viu uma placa a dizer: com o fim do homem haverá esperança para o gorila. Então, para a surpresa do adulto, ele descobre que Ismael pode-se comunicar telepaticamente. Inicialmente confuso, ele aprende como o gorila veio a ser o que é e acaba por aceitá-lo como seu professor. O romance continua deste ponto como um diálogo socrático entre eles, enquanto discutem o que Ismael quer dizer com como o mundo veio a ser o que é. Portanto, conta a história da humanidade desde o início, de uma forma, diria, simples, mas usa imenso o método socrático ou o método de Sócrates, lançando-nos questões e, por iniciativa própria, nós desconstruímos a noção de que os seres humanos são o produto final, o pináculo da evolução biológica. Ele afirma que a supremacia humana é um mito e que a civilização moderna está a encenar esse mito. Examina também essa mitologia, os seus efeitos na ética e como isso reflete na sustentabilidade. Sim, como vocês podem ver, incomoda bastante esta leitura. Daniel Quinn, o autor deste livro, tem esta capacidade de nos tirar o chão de certezas que fomos criando acerca do mundo e nos põe naquela sensação de queda livre. E é neste tom, super alegre, que vou incomodar um pouco mais ao ler uma fala do Ismael para o seu aluno. Não há nada fundamentalmente errado com as pessoas. Se tiverem uma história para ensinar, que as deixe de acordo com o mundo. Viverão de acordo com o mundo. Mas, se tiverem uma história para ensinar que as deixe em desacordo com o mundo,
como é o seu caso, viverão uns de acordo com o mundo. Se tiverem uma história para ensinar em que sejam os senhores do mundo, irão agir como os senhores do mundo. Se tiverem uma história para ensinar em que o mundo seja o inimigo a ser conquistado, irão conquistá-lo como um inimigo. Inevitavelmente, um dia o inimigo estará a sangrar até à morte a seus pés, como o mundo está agora. Pois. Mas gostaria de deixar um bocadinho de luz, porque considero-me uma pessoa positiva e acho importante haver uma certa leveza nestas reflexões sobre a sociedade. Ou seja, é fundamental haver este tipo de textos ou livros para sermos confrontados com a realidade. Contudo, poderá haver uma linha frágil entre aceitarmos e sermos radicais, exagerados na mudança, com o aceitar e termos uma postura eficiente e conveniente com a evolução humana. Por isso, vai aqui mais uma fala do Ismael, esta muito mais curta. Ensina a centenas de pessoas o que eu te ensinei e inspira cada uma delas a ensinar a outra centena de pessoas. Falei no início do episódio que não seria só mais um livro. Não seria só um livro, peço desculpa, mas sim uma trilogia. Não sei se posso dizer com demasiada confiança que é uma trilogia, no entanto foi assim que concluí que fosse. Existe uma ligação entre 3 livros. Porque depois de ter lido este livro e ter agradecido muito ao tal rapaz mais novo que eu, o Tomás, descobrimos que existia uma continuação. O segundo livro chama-se A História de B. Aqui neste livro trata-se de um romance crítico, histórico e espiritual sobre a religião e questões teológicas. Depois, por último, há o livro Meu Ismael. Aqui a trama é ao jeito do primeiro livro, do Ismael, onde ensina a filosofia sobre sociedades tribais, mas neste caso a aluna é a Julie, uma menina de 12 anos. Recomendo vivamente os 3 e tenho mesmo a certeza que faz todo sentido, até porque o último livro, o Meu Ismael, é um bocadinho mais contemporâneo, meio que faz sentido nos dias atuais. Mas vai aqui uma partilha que talvez seja um pouco embaraçosa, que é: recordo-me quando acabei o último livro da trilogia, estava deitado na cama que tinha escolhido, na quinta em Tomar, e por momentos fiquei imóvel, mas sorridente. Depois de uns bons minutos nesse estado, fiquei tão contente e entusiasmado que fui para o meio do campo dessa quinta, sozinho, correr que nem um maluco, vá que nem uma criança, e acabei esse final de tarde na sombra de um enorme castanheiro a pensar: descobri o segredo disto tudo. A partir de agora vai ser tudo mais fácil. Mal eu sabia que isso só seria o início de muita coisa. Enfim, foi há quase 10 anos e ainda consigo sentir esse dia. Marcou-me mesmo. Mas pronto, é isto. Gosto muito deste tipo de livros, ou seja, com traços ficcionais, serem contadas histórias, muitas delas verídicas, e com referências científicas, num formato cativante e ao estilo aventureiro. Estes 3 livros, não são muito populares, nem comerciais, o que me fez gostar ainda mais deles. Não tenho nenhum deles comigo na minha mini biblioteca, mas vou querer tê-los porque quero voltar a devorá-los. Pronto, é isto. Vamos à palavra do episódio. A mania do intelectual. Antes de avançarmos para a palavra do episódio, quero só salientar mais uma vez que, até porque eu partilhei isto com um amigo meu, que ao dizer que esta rubrica é eu inserir-me num terreno pantanoso, porque lá está, tenho esta mania de inserir algumas palavras assim
de vez em quando, assim um bocadinho mais intelectuais. Contudo, isto é um terreno muito desconhecido para mim, porque lá está, em muitos livros nós temos assim palavras que são comuns, principalmente, por exemplo, se forem clássicos, conseguimos perceber que há ali termos que são mais localizados nessa época, mas e que eu consigo perceber o significado dentro desses contextos, contudo eu não consigo muitas vezes perceber se a palavra for dita um pouco assim sozinha. É por isso que eu também trago esta rúbrica, está bem? Vamos lá a isto. A palavra que eu escolhi é admoestação. Tem a sua origem no latim, deriva de admonitio, que significa advertência ou exortação. Esse termo vem do verbo latino admonere, que significa lembrar, advertir ou aconselhar. Ou seja, a palavra admoestação refere-se a um aviso ou repreensão, geralmente de caráter moral ou ético, com o objetivo de corrigir ou alertar alguém sobre um comportamento inadequado. É uma forma de orientação ou conselho, muitas vezes dadas de maneira formal ou séria. Pode ser vista como uma reprimenda ou advertência, com a intenção de ensinar ou corrigir. Acho que dentro de muitas palavras, acho que esta se vai encaixar bem neste episódio, mas podem dizer se realmente foi em cheio ou não. Mas é isso. E agora, só para finalizar, um outro amigo meu também deu-me uma ideia de contar alguma coisa que pudesse ter acontecido na semana ou na semana anterior que eu gravei este episódio. E vou só partilhar uma coisa, que na semana passada eu voltei, ou seja, vocês não sabem, né? Mas eu já vivi em Dublin 2 anos e meio e eu voltei lá uns 4, 5 dias para visitar alguns amigos e também rever alguns sítios que eu adoro ir, que faziam-me sentir em casa. E como isto é de livros, vou-vos só contar um pequeno acontecimento que foi. Existe lá uma livraria que eu gosto muito, principalmente porque tem uma grande secção de livros usados, e eu combinei com um amigo meu, o Israel, e nós íamos lá novamente a essa livraria, porque já tínhamos ido uma vez juntos, e eu tinha comprado uns 3 ou 4 livros, e desta vez eu disse-lhe, antes de entrarmos na loja, para ele não me deixar comprar mais do que um livro. Mas o que é que aconteceu? E isto, muita gente deve sofrer disto, e eu sofro, mas tento controlar, que é, eu comprei 3, pronto, não consegui, nem o Israel me segurou. Comprei 3 livros, que foi o Wonder, de Raquel Jaramillo Palacio, que existe o filme, eu já vi o filme, é um dos meus favoritos, que é uma família que tem um filho que tem um problema na cara, não é? O miúdo, um menino sem rosto, e, e esse filme tem tantas boas, aliás, até estou-me a arrepiar agora, tem tantas boas mensagens que deveria ser obrigatório toda a gente o ver e analisá-lo. E eu sempre tive o desejo de comprar o livro, porque lá está aquela velha máxima, se o filme é bom e existe um livro, o livro por norma ainda é melhor. Pronto, eu quero lê-lo. Também comprei o The End de Samuel Beckett. Samuel Beckett, não sei se conhecem, mas é o pai do absurdo, do teatro do absurdo. É super irónico, sarcástico e incomoda bastante. Quando eu ler este livro vou querer partilhar. E comprei um livro desconhecido que nunca tinha ouvido falar, que se chama Lord of the Flies, William Golding, que o que me saltou à vista foi que na capa está mencionado que este autor ganhou um prémio Nobel da literatura há imensos anos, e saltou-me à vista por causa disso. Quando eu virei o livro, quis ler um bocadinho sobre o que se trata e chamou-me imenso a atenção.
Se, se alguém já leu este livro, por favor, que me dê, pode-me dar também o seu feedback, para eu ter um bocadinho mais luzes. Também não sei quando é que vou ler. Está aqui na minha pilha de livros que estão na horizontal, aqueles que faltam ler, e já não é assim tão pequena, mas sintam-se à vontade se alguém já leu um destes livros para me dizer alguma coisa. E só para finalizar esta partilha sobre esta livraria, que foi um pouco, importante para mim, porque o primeiro livro que eu comprei lá foi um pouco à sorte, foi aquela, aquele acontecimento romântico em que não sou eu que escolho o livro, mas é o livro que nos escolhe, e foi assim que aconteceu. O livro chama-se The Confession Club, e esse livro li-o no ano passado. Certeza que vou criar um episódio só sobre ele, mas que marcou-me bastante. Por isso, essa livraria, para além de ser muito bonita, ter essa secção enorme de livros usados super baratos, e também tem, da parte de acima, um café muito, muito bom. Pronto, espero que não tenha sido demais. Acho que ficou um pouco mais extenso este episódio. Espero lá está, não ter aborrecido tanto, mas é isso. Olha, quero agradecer, desejar uma boa semana a toda a gente, e é isso. Até para a semana. Obrigado. Até já.